bem-vindos ao canal Seja BH, Reflexões Espíritas para uma Nova Era. Hoje iremos abordar o tema imortalidade da alma, um dos princípios básicos da doutrina espírita. Agradeço a presença de todos, a atenção de vocês e, se você gostar do conteúdo, divulgue, inscreva-se no nosso canal. A Seja é uma entidade filantrópica espírita que atende várias crianças no bairro 1º de Maio, em Belo Horizonte. Sejam bem-vindos e vamos dar início à nossa tarefa de hoje. Agradecendo a Deus e a presença dos amigos espirituais nas nossas vidas. Muita paz para todos. A doutrina espírita se funda em 3 aspectos. No aspecto filosófico, no aspecto científico e também no aspecto religioso. Em relação ao aspecto filosófico, os pensadores antigos já conheciam a espiritualidade e, portanto, aceitavam a presença e a existência do espírito nas nossas vidas. E depois a ciência mostrou que os espíritos realmente existem, através das comunicações e através das aparições que os espíritos realizavam para provar a sua existência e a sua individualidade. Portanto, hoje nós abordaremos esse princípio da imortalidade da alma. Na verdade, o espírito ou alma sobrevive e também se comunica conosco, além de preservar a sua individualidade. Então, a imortalidade da alma seria a existência e a sobrevivência do espírito após a morte. Como vimos, o espiritismo se funda nessas três verdades: a verdade da ciência, da filosofia e da religião. Emmanuel, no livro O Consolador, logo no início, na sua introdução, diz que o espiritismo tem esses 3 aspectos: a filosofia e a ciência na base de uma pirâmide, ligadas às realidades terrestres. E, no ápice dessa pirâmide, o aspecto religioso do espiritismo, que é exatamente a sua finalidade, o objetivo, que é levar a alma de volta ao Criador. Os 5 princípios básicos do espiritismo são a existência de Deus, a existência e a sobrevivência da alma, a reencarnação ou a pluralidade das existências, a comunicabilidade dos espíritos e, finalmente, a pluralidade dos mundos habitados. E hoje estamos abordando esse segundo ponto, a existência e a sobrevivência da alma. Quer dizer que o espírito habita um corpo e, após a morte do corpo, o espírito sobrevive e conserva a sua individualidade, ok? No Livro dos Espíritos, na pergunta de número 23, Kardec pergunta aos espíritos: que é o espírito? E os espíritos respondem: é o princípio inteligente do universo. Então, quais são esses princípios do universo? E os espíritos respondem: o espírito, a matéria e, acima de tudo, Deus. Então, esses princípios fundamentais, Deus, espírito e matéria, dão para nós essa certeza de que, com esses elementos, nós constituímos o universo que nós conhecemos. E dessa forma, esses espíritos são de natureza imortal e a parte matéria é esta parte que é modificável e perecível, portanto, se transformando os elementos ao sabor da natureza e da intervenção humana, nesses elementos naturais que a gente conhece da química. Então, pergunta Kardec: a alma, o que era ela antes de habitar um corpo? E os espíritos respondem: era um espírito. Então,
o espírito é aquele ser inteligente do universo que habita momentaneamente o corpo e depois do corpo lhe servir de morada por um determinado período, ele permanece na Terra e o espírito se desprende indo para o mundo espiritual. Na pergunta 135 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se existe no homem o elemento espírito, alma e o corpo material, e se existe mais algum elemento. E os espíritos respondem que sim, há um terceiro elemento. O espírito de natureza imaterial, imortal, imperecível, né? E o princípio material, transformável, perecível. Entre os dois, existe um elemento de ligação que ajuda a comunicação entre o espírito e a matéria. Esse elemento de ligação é chamado de perespírito. O perespírito envolve o espírito e lhe dá a forma. Assim como o espírito, então, atuando sobre a matéria, lhe dá vida, sentimentos, sensações. Então, nós temos três elementos: o espírito, o corpo e, entre os dois, o perispírito. Essa comunicação entre o corpo e o espírito é uma via de mão dupla. O espírito influencia o corpo, assim como o corpo também influencia o espírito. E esse canal de comunicação é realizada através do perispírito. Assim, Kardec questiona: então, quando é que o espírito se liga ao corpo? E os espíritos respondem que é no momento da concepção e se prolonga até o nascimento, quando os laços ficam mais firmes entre o espírito e o corpo. Na pergunta 400 e 401, Allan Kardec questiona os espíritos se os espíritos ficam a bom grado juntos com o corpo. Pela sua natureza, os espíritos respondem que os espíritos gostam de estar mais livres, mais soltos, porém, eles estão ligados a um corpo. E então, no momento do sono, quando esses laços entre o espírito e o corpo estão mais soltos, ele pode se desvencilhar um pouco desse corpo e participar de reuniões, né? Ele pode frequentar lugares que ele gostaria de ir e não pode ir, né, de uma forma física. E também aqueles de elevada expressão vão estudar, vão trabalhar, e aqueles com menor expressão espiritual vão frequentar aqueles lugares que estão mais afins, né, com a sua forma de se comportar na Terra. Então, a vida espiritual a gente comunga todo dia durante o sono. Essa nossa vida espiritual está sempre presente durante o sono. Várias vezes, né? Durante a nossa existência, nós visitamos o mundo espiritual e retornamos ao nosso corpo durante o sono. Em uma outra pergunta, de número 959, Kardec pergunta de onde é que o homem tem essa lembrança instintiva da vida futura. E os espíritos respondem que nós já vivemos várias existências, já fomos ao mundo espiritual desencarnados e voltamos ao corpo nos encarnando novamente. Então, essas várias idas e vindas ao mundo espiritual nos dá a impressão e esse sentimento, essa intuição, uma vaga lembrança de que realmente estivemos no mundo espiritual e agora retornamos à vida. Por isso que muita gente se comporta bem durante essa vida, para que, com essa ideia de que realmente a gente não morre e que temos consequências por causa dos nossos atos,
e essas lembranças nos fazem sermos cada vez melhor. Na pergunta sobre a evolução, Kardec questiona os espíritos a respeito de qual o objetivo da reencarnação, ou de qual objetivo nós temos ao estarmos neste mundo. Então, os espíritos respondem que essa nossa vida aqui na Terra faz parte de um conjunto de encarnações para nos desenvolvermos e nos progredirmos. Mas Kardec pergunta, por que nós não lembramos dessas vidas anteriores? E os espíritos respondem que essa lembrança poderia nos prejudicar na nossa vida atual. Por exemplo, se lembrarmos de um nosso inimigo de outra vida, esse inimigo estaria perpetuamente, esquecido por nós. E se de repente nós esquecemos dessa nossa inimizade aqui na Terra e com isso convivemos com essa pessoa e nos sentimos bem ao lado dela, provavelmente poderemos um dia amá-la, e respeitá-la como um outro ser espiritual necessitado, como nós. As aparições dos espíritos também nos dão a certeza dessa imortalidade da alma. E os espíritos são individualidades. Quando Kardec desencarnou, Camille Flammarion, o célebre astrônomo da época de Kardec, fez um discurso no túmulo de Kardec, e dizendo que a imortalidade da alma é o farol da vida, assim como o nosso sol é o farol da nossa existência. E realmente, a imortalidade é um conceito muito importante para todos nós, porque nos dá a fé, o consolo, dá a certeza da imortalidade da alma. Continuamos a nossa vida e passamos por diversas etapas a fim de evoluirmos e melhorarmos. Damos um exemplo de como se fosse uma espiral evolutiva. Nós estamos indo e voltando ao mundo espiritual, chegando na Terra, indo ao mundo espiritual e nos transformando, evoluindo, nos reformando. Portanto, Kardec diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para vencer as suas más inclinações. Portanto, esse é o objetivo da reencarnação ou da encarnação dos espíritos, para que possamos evoluir e melhorar cada vez mais. Portanto, repassando, Deus, a imortalidade da alma, a comunicação, a pluralidade dos mundos habitados e a reencarnação. Esses princípios básicos que estaremos desenvolvendo nos próximos estudos. Muito obrigado pela sua atenção e qualquer dúvida, deixe o seu comentário e divulgue essa nossa ideia. Muito obrigado, somos a Seja BH, Reflexões Espíritas para uma Nova Era. Uma vez por semana estaremos com você aos sábados para um novo encontro. Muito obrigado, muita paz.